teve ali um crescimento muito vertiginoso desses partidos do Centrão. Enfim, eu queria te repassar essa pergunta, professor. Como é que o senhor vê essa questão das emendas PIX? É uma preocupação para o Brasil? A gente pode estar vendo aí um instrumento de desvirtuar a nossa democracia sendo aprimorado pelo Congresso? As emendas PIX são assalto à mão armada ao dinheiro do povo brasileiro. Nada menos do que isso. É uma barbaridade o que acontece dentro do Congresso Nacional na defesa de um mecanismo de roubar o dinheiro da população. Não é possível que num país que exige você entregar o imposto de renda, onde você tem que declarar o seu imposto de renda, e caso você não declare de maneira correta onde você gastou dinheiro, se você pagou ou não o imposto, você vai ter a Receita Federal atrás de você. Como pode ser que parlamentares utilizem bilhões de reais para enviar a municípios, onde a gente não sabe qual município nem para que obra, e a gente não sabe sequer que parlamentar enviou esse dinheiro para algum lugar, e impedir que os órgãos de controle, como o TCU, possam fiscalizar esse dinheiro. Isso é uma barbaridade. Isso não existe em nenhum lugar do planeta. A gente tem, como população, como sociedade, que reagir contra todos aqueles parlamentares que, neste momento, estão roubando o dinheiro da população. Porque se você pega dinheiro forçadamente do Estado e você entrega para alguém para fazer supostamente alguma coisa, você tem que indicar onde está esse dinheiro, você tem que se responsabilizar por ele. Isso não está acontecendo. Então, isso é um roubo. Isso é um roubo utilizando mecanismos que eles mesmos criaram para burlar as próprias leis que eles deveriam defender e proteger. Uma das principais funções do Congresso Nacional é fiscalizar o dinheiro público. O que eles estão fazendo é burlar a fiscalização para poder roubar esse dinheiro. Como funciona esse mecanismo? Para que é no final das contas? Eu faço o seguinte: eu pego uma empresa de um primo ou de um amigo e falo com o prefeito, que também é amigo, e falo, vamos fazer o seguinte, vamos construir umas quadras de futebol aqui, vamos fazer umas pontes, vamos asfaltar umas ruas aqui? Vamos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu consigo lá alguns milhões, então você já entrega o contrato para aquela construtora que é amiga nossa, e a gente ganha dinheiro. E eles pegam parte desse dinheiro e usam para corrupção. Por isso que a obra é superfaturada, por isso que a obra tem má qualidade, ou por isso muitas vezes que a obra não é concluída, ou sequer começa a iniciar essa obra. Então, todos esses fatores, todos esses eventos, porque isso é o que acontece em quase 100% do dinheiro aplicado dos bilhões de reais. Por isso é uma barbaridade, e a gente tem que, dos bilhões de reais que são enviados pelo Congresso através dessas emendas PIX. Por isso a população tem que entender, quando se fala da reforma, né, a gente tem que fazer uma reforma tributária no país, olha, o Brasil, as empresas são muito afetadas. Não, pera lá. Como assim? Como assim a gente está falando de uma reforma, mas o parlamento quer criar uma condição e manter de um roubo constante do dinheiro público para entregar supostamente para alguém fazer alguma coisa, sem que ninguém possa fiscalizar, e ao mesmo tempo exige uma reforma que retire benefícios da saúde e da educação do país. Isso é uma barbaridade, a gente não pode permitir isso. A gente deveria, como população, se organizar e pressionar todo o Congresso Nacional, porque também há parlamentares de todas as cores políticas, tanto de esquerda como de direita, como de centro, que estão utilizando esse mecanismo, que é uma porta para o roubo, o assalto à população brasileira. Isso a gente não pode aceitar. Agora, o presidente Lula, o governo nacional, ele está sequestrado por esse tipo de funcionamento do Congresso Nacional. Por quê? Porque eles paralisam o funcionamento do país caso isso não seja executado pelo governo nacional. Porém, a justiça brasileira, através do ministro do Supremo Tribunal Federal, atuou diretamente e disse, não pode acontecer, isso não autoriza, a justiça brasileira não autoriza o Congresso roubar o dinheiro através de emendas PIX. Então, isso a gente tem que aplaudir esse tipo de atitude. Por quê? Porque isso dá uma demonstração de que, de alguma forma, apesar da deformada democracia brasileira, onde a gente não tem os generais do golpe de Estado todos presos e nem a pessoa encarregada de coordenar e de ordenar aquele golpe de Estado no dia 8/1 do ano passado, do ano retrasado. Então, o que acontece? A gente tem, pelo menos, uma justiça que fecha um pouco essa chave por onde foge todo esse dinheiro
né, fecha a torneira aí por onde está escapando todo esse dinheiro da corrupção no país. E o governo nacional, o governo federal tem que reagir de alguma maneira, tem que ter um pacto social, um pacto político para tentar escapar desse centrão que é, na verdade, a corrupção mor desse país, porque tentando dizer que é de centro, que não é radical nem de esquerda nem de direita, acaba realizando, e são majoritariamente partidos e lideranças de direita que pressionam o governo nacional para fazer o quê? Para roubar o dinheiro público. Então a gente tem que, como sociedade, reagir e não permitir que esse tipo de coisas aconteça.